Provérbios capítulo 20, versículo 7. Pratique, querido, mesmo que você está ligando a sua Bíblia, pratique abrir, ler, né? Mesmo que nós não vamos projetar, não sei se vão lá o pessoal da mídia, seria bom que projetasse os textos que a gente falar, se for possível, faça isso, mas não fica craque na Bíblia, né? Para quando você estiver numa reunião, a turma falar para você, abre aí Macabeus, se você não ficar louco lá procurando Macabeus na sua Bíblia, provavelmente não vai ter, você vai pagar mico, né? Então, Sofonias já está bom, ou Naum, para já bagunçar a nossa cabeça, né? Provérbios 20, versículo 7 diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurado serão os seus filhos depois dele. Vamos ler de novo: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurado serão os seus filhos depois dele. Então, é um versículo tremendo. Vamos orar? Pai, oramos em nome de Jesus. Nós clamamos, pedimos ao Teu Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, nos convença dessa verdade tão absoluta, tão poderosa. É a Tua palavra, Pai, que ela possa ser cauterizada em nosso coração e jamais caia no esquecimento ou em algum tipo de indiferença para com ela, porque é essa palavra que nos dirige. E nós queremos, Pai, e nós precisamos, necessitamos, dependemos da Tua palavra para que ela seja direção para a nossa vida, o motivo das nossas decisões, que ela, Pai, possa preencher não só o nosso entendimento, mas como nós vivemos, ó Pai, toda a nossa vida seja governada pela Sua palavra, pela Sua vontade, pois é ela, Pai, que expressa para nós toda a Sua vontade. Obrigado, Espírito Santo, por Tua presença nesse lugar. Nós Te cultuamos, nós Te elogiamos e nós dizemos: seja bem-vindo. Sabedoria e graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Para você que está em casa também, está acompanhando, parabéns, pais que estão em casa, que Deus te abençoe poderosamente, amém? Eu, assim, gosto de exaltar essa figura do pai, né? Porque foram eles que decidiram aí cumprir esse maior chamado de Deus, que é crescer e multiplicar a semelhança de Deus, né? Veja bem a nossa responsabilidade como pais, mães. Nós somos comissionados a crescer e multiplicar aquilo que se assemelha a Deus. Sim, essa é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa muito honrosa que não pode ser substituída, né? E aí vai um puxãozinho de orelha para todos nós, por qualquer animal, e eu digo isso porque a gente vê um ser humano, né, dizer que é pai de cachorro, pai de gato, com certeza, isso é uma ofensa a Deus, porque Deus não fez nenhum animal à sua semelhança, nem a semelhança de um filho, Deus não fez, e tem muita, mas muita gente que substituiu o amor que deveria ser dado por um filho, uma filha, por um animal, substituiu até, ela trocou esse prazer. Deus chamou para multiplicar vidas semelhantes a ele. As pessoas estão multiplicando gatos e cachorros, né? Tem gente que prefere ter 10 cachorros do que e um só cachorro já dá mais gato do que, né? Tem alguns aí que só para dar entrada, né, já é mais caro do que o parto. Não tenho nada, eu gosto muito de cachorro. E sabe por que eu não tenho? Porque gosto muito, já sofri demais, chorei demais por causa de cachorro. Então eu decidi, depois das crianças, uns anos depois, a gente dedicar todo o nosso tempo e atenção a eles. Então, não tem nenhum animal semelhante a Deus, e aqueles, não foi para o animal que Deus diz, façamos, né? Deus disse, haja para toda a criação, mas para nós, somente para o ser humano, Ele diz, façamos. Esse Ele construiu, Deus fez com suas próprias mãos, então você é muito especial. Amém? Glória a Deus. Mais um aplauso para o Papai do Céu. Para Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele merece um glória a Deus. Aleluia. Esse dia, querido, é uma grande oportunidade para a gente celebrar a alegria, a gente celebrar a honra e também o papel, né, daqueles que carregam essa responsabilidade de guiar, a responsabilidade de proteger e a responsabilidade de servir os seus filhos. Você, pai, você, mãe, tem essa responsabilidade, guiar, proteger e servir aos seus filhos. A gente precisa saber, querido, que mais do que presentes,
Um pai, ele precisa deixar para os seus filhos uma herança. E quando essa herança ela é dada, ela é deixada quando nós transmitimos valores dessa vida, como fé, e a nossa vida de fé, quando nós transmitimos isso ao nosso filho, especialmente aquilo que nós cremos, que nós não vemos, mas cremos, quando nós transferimos isso, se torna na vida deles valores eternos. E hoje nós vamos refletir, vamos falar de 3 marcas aí na vida de um pai que quer ser, ou que é um pai segundo o coração de Deus. Um pai segundo o coração de Deus é um pai que ele caminha com Deus. Ele caminha, ele anda com Deus. Deus é o seu maior e melhor amigo. Deus é a sua companhia inseparável. Ele pode deixar de andar com qualquer pessoa, mas com Deus jamais. Ele pode acontecer o que for, mas de Deus ele não deixa jamais. Nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhum problema dessa vida, nada faz com que ele deixe de andar com Deus. Então, um pai segundo o coração de Deus é um pai que caminha com Deus. Olha o que diz Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava falando isso com relação, obviamente, à sua família, mas ele estava dizendo para um povo: pode vocês fazer o que vocês quiserem. Ele ali estava falando da lei, de como eles iam entrar naquela terra, de como seria a participação dele, ou a vida dele naquela terra. Ele está dizendo, é mais ou menos por aí, vocês podem escolher o que quiser, mas eu e a minha casa, eu não abro mão de que eu e minha casa sirva ao Senhor. Então, querido, o exemplo de fé de um pai, ele é muito maior, de que os presentes que às vezes nós damos aos nossos filhos. Às vezes, pais, compramos a consciência, nós compramos os nossos filhos ao dizer não e produzir um desagrado com um presente para substituir aquele não por um sim, entendeu? Às vezes nós dizemos não para os nossos filhos, a gente vê eles sofrer por causa daquele não, que é um não sincero, um não que deveria mesmo ser dado, mas aí nós substituímos, nós camuflamos o nosso não, dando um presente, aí por conta disso nós não estamos dando um exemplo de fé. A Bíblia diz que não é não, que sim é sim, o que vem depois disso, que é mais do que isso, é procedência maligna. Então quando dizemos não para um filho, você não tem que fazer nada por causa da dó, Eu sempre digo, Deus como Pai não tem dó de nós, Deus não existe sentimento de dó, porque a dó, ela faz a gente mudar a nossa decisão do sim para o não, do não para o sim. Deus tem misericórdia, a misericórdia ela corrige, ela disciplina. Então Deus, é por isso que Deus diz que quando Ele fala não, você pode chorar e espernear, que Deus não vai passar a mão na sua cabeça e depois vai te dar um presente para recompensar o não que Ele deu a você, Ele não vai fazer isso. Então, mais do que palavras ou bens materiais, esse testemunho vivo, e coerente de um pai que confia, ele caminha com Deus, é algo, querido, que marca o coração dos filhos e marca o coração dos filhos para sempre. Às vezes, a Melissa, até o Jonathan, eles compartilham mais as correções, eles lembram das correções e falam o que isso produziu na vida. A gente não vai ouvir pouco testemunho que um presente que a gente deu ao nosso filho foi o motivo de uma mudança radical, de uma ideia que precisava ser tomada, e eles não tomaram, e eles vão dar menos testemunho que um presente produziu isso na vida do que uma correção, uma disciplina. Muitos testemunhos nós vimos, porque o meu pai fez isso comigo, a partir daquele dia eu entendi, eu enxerguei, por isso que Deus corrige, Deus disciplina quem Ele ama, porque disciplina e correção, querido, é algo que está na palavra de Deus, e Deus está ensinando isso para a gente. Então, não basta, querido, a gente apenas falar de Deus para os nossos filhos, não, precisa que a gente viva para Ele. Falar de Deus é fácil, mas viver para Deus é mais difícil. E as crianças, elas vão aprender muito mais pelo que vem do que por aquilo que eles ouvem. Um pai, querido, que vive pela fé, ele vai plantando sementes eternas no coração dos seus filhos, todo dia. Então isso é muito mais do que palavras, porque as palavras, elas, sem a prática, sem a gente viver aquilo que a gente fala, isso vai perdendo a força.
Por isso, querido, que nós precisamos manter o que falamos, nós precisamos fazer o que nós falamos. E quem de nós, querido, quantas coisas nós falamos só para resolver o problema de um momento, um choro de um momento, né, uma rebeldia de um momento, e nós sabemos que nós não vamos cumprir, né? A Melissa tira o sarro de mim, porque quando nós adotamos os dois, o nosso sonho, a gente tinha muito dinheiro naquela época, e o nosso sonho era fazer eles conhecer o mundo, o Brasil, era o nosso plano, viajar com eles, porque a gente pensava, pô, viveram os anos no orfanato, nós vamos recompensar dando... você ficou uma, né, Melissa? Mas a gente tinha esse sonho, mas aí veio, outras coisas aconteceram, a gente não pôde fazer isso. Então até hoje ela me cobra, pai, você falou tanto que ia fazer isso, né? Então ainda faço alguma coisa para poder recompensar aquilo. Cancún, a gente já foi em Cancún algumas vezes, né? Só que eu nunca pisei lá, né? Eu já fui até na beiradinha, né, amor? Até encostadinha, mas... Então nós precisamos ter cuidado, querido, com aquilo que nós falamos até mesmo brincando. Criança acredita em tudo, né? Eu estava conversando com o Ronê, a Betiana, lá falando lá da África. A África é um barato aquele país, porque lá você fala para um africano uma coisa, eles acreditam. Se você falar para eles, está uma vaca voando, eles vão ficar procurando essa vaca voando. Porque não tem essa coisa que nós temos, é brincadeira, eles não conhecem isso lá. Você fala um negócio, é brincadeira, né? Então, uma vez eu contei para eu falei aqui que uma irmã batia no irmão aqui da igreja, e esse africano estava na minha casa e ele falou, eu vou pegar essa irmã, eu vou bater nela até ela babar, né? E a Márcia falava, não, o pastor está brincando. Não está brincando, não brinca, pastor, está falando sério. A Márcia, para que ele está brincando. Não. E eu, não, você tem que falar para esse irmão, vai lá e fala para ele que a mulher dele não pode bater, eu vou falar. Então ele chegou perto do irmão e ficava, falando o nome, né? E eu falo, amo muito você. E foi até que ele falou, o pastor Ney falou, né? Eu vou pegar ela, eu vou bater nela, porque não pode. Fala para o marido isso. Porque ele não acreditou que era brincadeira minha. Quando ele soube que era mesmo, meu Deus, foi uma decepção total para ele, porque ele não conhece isso. Então, cuidado com o que você fala para os seus filhos. Não basta a gente falar, a gente tem que viver para Deus, é mais do que palavras, porque palavras se a gente não pratica. Então, muitas vezes é fácil a gente falar sobre Deus, a gente compartilhar, às vezes, com os nossos filhos, um versículo bíblico, ou a gente expressar alguma opinião espiritual, mas o verdadeiro testemunho ele está, na verdade, no modo, né, com que nós vivemos, nas escolhas. Os filhos estão orando, vendo como é que nós agimos diante na hora de demonstrar um caráter, na forma como nós tratamos pessoas. Seus filhos não vai tratar ninguém, nem você, diferente do que você trata as pessoas e seus pais. Você é a melhor escola que eles têm, né? Foi o que Jesus enfatizou lá em Mateus, no capítulo 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, falar... Qualquer um pode falar, Senhor, Senhor. Qualquer um pode cantar a Deus, levantar as mãos. Mas vive aquilo. Porque os filhos não estão... Nem o pai não vai estar olhando o que você fala. Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor. Se alguém que diz Senhor, Senhor, ele fala muito mais outras coisas. Mas nem mesmo esse é reconhecido. Né? Foi aceito, nem mesmo essa declaração de senhorio foi aceita. Por quê? Porque com certeza... As palavras, elas foram mais fortes do que as atitudes. As atitudes não colaboraram, cooperaram com aquilo que foi dito. Então, viver para Deus significa integridade, ser o mesmo em público aquilo que a gente é lá no secreto. Né? Existe até uma piadinha, não sei se é uma piadinha, que o filho falou para a mãe, a gente não... Falou para o pastor... Como é que é a minha piada? Isso aqui. Eu vou abortar a piada. Porque... Eu sei que o resumo é que o pai falou, o pai disse assim, você não pode, que não podia ser em casa o que ele é na igreja, né? Porque na igreja era uma coisa, e aí o filho falou assim, a gente não pode morar na igreja,
porque na igreja o pai é bonzinho, o pai é legal com todo mundo, né? Mas em casa, e às vezes a gente a pessoa já testemunhou que vem dando mau exemplo até o portão da igreja, e quando entra é paz do Senhor. Todo mundo tem paz do Senhor, né? E em casa só Deus sabe o que acontece. Então, querido, não seja íntegro, inteiro, você inteiro de Deus, né? Dê exemplo não só para os seus filhos, mas para os filhos dos outros, porque você pode estar, às vezes, com uma família, você pode estar com alguém, e os seus filhos ali armando barraco e você quieto, você também está dando um péssimo exemplo para quem está junto. Especialmente você que é um líder, você que, né, é um influenciador, e todos nós somos influenciadores, né, num certo grau, mas nós somos. Então, integridade é ser o mesmo. Você não muda porque você está num lugar ou um outro, você é o mesmo. Queridos, a gente corrigia os nossos filhos, nós tínhamos varinha dentro da bolsa na igreja, levava na igreja e levava no banheiro, e é lá mesmo que a coça comia, lá no banheiro da igreja. Deu mau testemunho na igreja, vai ser corrigido na igreja. Quando não dava, né, que a gente estava muito espiritual, o pau comia em casa, né? Então, querido, eles sabiam, nossos filhos sabiam, eles sabiam como é que nós éramos, tanto na igreja como lá. Outra coisa, querido, que nós precisamos, o que significa viver para Ele, é obediência, é alinhar as nossas atitudes com as nossas palavras. Querido, um amor prático, ajudar, é você perdoar, é você servir, mesmo quando isso não é conveniente. Quando nós dizemos, eu não posso fazer isso, eu não posso ser um cooperador, eu não posso ser um voluntário, eu não posso ser um líder por causa dos meus filhos, você está ensinando uma coisa errada, você está dizendo para ele, não tenha filho, que você não vai poder ser um pastor, um obreiro, você não vai poder servir. Olha que coisa absurda, querido, usar a bênção que Deus deu para dar um mau testemunho de ser um pai. Então nós não podemos, querido, nós temos que sempre ensinar os nossos filhos a ajudar, né? Mas eu dou esse testemunho porque a Melissa, eu levantava assim, muito cedo, para fazer forro de igreja, para ajudar alguma igreja a algum trabalho. Então eu levantava na ponta dos pés assim, 5 horas da manhã, e ela acordava, não sei como, eu vou junto, mas ela tinha 4, 5 anos, eu falei, não vai, eu vou, né? E aí o não vira sim, né? Eu levava a Melissa, e ela me entregava as barras de forro para eu ir, ela me entregava, que aquela idade, não sei o que ela aguentava. Um dia, e ela me via servindo direto à igreja, né? Os meus filhos cresceram me vindo servindo à igreja sempre. E um dia eu estou lá com um andaime de 4 metros de altura, e eu acho que fui no banheiro, quando eu volto, ela lá em cima do andaime. Esse andaime de ferro aí, ela subiu lá. E eu fiquei em desespero, eu falei, agora se ela for descer, o que vai fazer, né? E eu não mexo, filho, porque eu sento e fica aí. Meu Deus, que medo, mas era assim. Ela sempre foi assim, doida. Agora está mais normal. Se você está também, né? Mas sempre foi assim. Aqui mesmo ela sentou alguns milhares de tijolos aqui nesse prédio fazendo. Tudo ela tinha que fazer, né? Não me dava sossego. Agora é a Mavi que está no caminho. Outra coisa, constância. É manter a fé. É manter essa confiança, esse compromisso que você tem, não só nos dias de calor, nos dias de frio também, não só nos dias de sol, mas nos dias de chuva também. Não só quando está tudo bem financeiramente, mas quando não está também. Manter o seu compromisso nos dias bons e nos dias maus. Porque os seus filhos estão olhando como é que você se comporta, sabe? Isso, querido, é o que mais dá confusão na família. Quando falta o dinheiro, o casamento, o convívio, vira o caos. Quando a coisa aperta, vira o caos dentro da casa. Não, você tem que manter o mesmo padrão. Você não pode negociar o seu comportamento, a sua forma de tratar a esposa. Essa, querida, é uma experiência que eu vivi também dentro de casa. Nunca mudou o nosso comportamento, nunca mudou a nossa forma de tratar um ao outro. Quando a coisa ficou feia lá em casa financeiramente, nós mantemos o mesmo padrão, nos nossos compromissos com a obra de Deus,
nós continuamos dando o dinheirinho para eles e lá da dízimo, da oferta, continuamos fazendo a mesma coisa com o que a gente tinha, não mudou nada. Mudou a quantidade, mas não mudou, né, o nosso comportamento com respeito àquilo. Então, não permita, querido, que situações adversas, nem as que acontecem na sua casa, nem as que vêm de fora, nenhum tipo, sabe, de intervenção, seja lá qual for, humana ou, né, maligna ou espiritual, interferir no seu comportamento. Mantenha uma constância, mantenha a sua fé, mantenha o seu compromisso. Em resumo, né, falar sobre Deus pode inspirar, mas viver para Ele vai transformar vidas e precisa começar pela minha vida e pela sua vida. Toda a transformação em qualquer lugar transforma a partir de nós. A gente quer transformar um ambiente, mas apontando o erro dos outros. Comece você lá na sua casa, comece você na sua empresa, na escola, ser o diferentão. O problema é quem quer pagar o preço de ser o diferentão, ser chamado de crentão, o religioso, o espiritual, uau. Ninguém quer, mas é você que Deus chamou para fazer isso. Então seja você o diferente, comece pela sua vida qualquer tipo de mudança, e eu duvido que em todos os nossos lares, cada lar aqui representado, não tem algo que precisa de alguma forma ser mudado. A intimidade com Deus é que vai mudando as nossas decisões, é nosso relacionamento e a nossa vida com Deus que vai transformando as nossas atitudes, e os nossos filhos estão olhando. A melhor forma, querido, de um líder ministrar filhos é ministrando pais, e a melhor forma de um líder ministrar os filhos, os pais é ministrando os filhos. Os filhos podem ser uma bênção. Você pode ver, querido, que dificilmente, ou é muito mais fácil você trazer pais para a igreja através dos seus filhos, aqui tem algumas famílias assim, do que trazer filhos através dos pais, a não ser quando criança. Então, olha como é forte isso aí, querido, e nós temos essa responsabilidade. Então, queridos, nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser esse farol que vai nos guiar e guiar os nossos filhos nos tempos mais difíceis da vida deles. Tem hora, querido, você vai, daqui a pouco, querido, pare de ser, sabe, às vezes, né, a gente estava lá naquele lugar, nós fomos essa semana para um lugar bem gostoso, fomos presenteados aí, foi maravilha demais, e uma hora a Márcia foi passar um protetor em mim, e nós descuidamos. Hã? Oi, mãe? Vou contar. E a Mavizinha, ela estava deitada numa cadeirinha, assim, aquelas de praia assim, né? E ela escorregou e tchunk, né? Tchunk a cabecinha ali, meu Deus do céu, né? Então, querido, tem horas tem hora que parece que o mundo desabou. Então, você precisa ser, né, esse farol, você precisa ditar como é que eles vão se comportar. Você usa as suas adversidades para apontar um farol. Às vezes, o teu farol apagou, mas você tem que apontar um farol para eles. Você tem que ser essa direção para eles. Porque tem pais que eles vão proteger filhos, né? E isso acontece muito, querido. O dia que teu filho aprontar na escola, você for lá, tirar satisfação com professores, dar duro em professor, e eu souber, eu vou lá na tua casa, eu vou com um chicote bem dado, viu? Porque, pelo amor de Deus, tantos pais, sabe, você não aguentaria ser professor um segundo, mas os filhos aprontam, os pais vão lá encarar os professores. Você tem que ensinar eles, tem que ensinar os seus filhos. Pais, é isso que nós precisamos. Nos dias mais difíceis, naquele tempo, sabe, de escassez, dê boas lições para eles. Nós ensinamos tanto nossos filhos que a Melissa, ela buscava, ela trazia, todo dia que ela chegava da escola, um punhado de vara e falava: pai, essa vara é boa para você bater na gente, ó. Eu não estou brincando, querido, todo dia. Ela trazia um buquezinho de flor para a Márcia, um buquê de flor, ela catava as flores, né? Eu acho que da mesma vara que ela pegava para apanhar, ela arrancava a flor para dar para a Márcia. E eu tinha coleção de vara, né? Podia escolher. Hoje a arte foi essa, então a vara, né? Tinha vara de tudo quanto é jeito lá. Então, porque a gente ensinou, você fez arte, vai apanhar. Então, arruma você a vara, né? E a gente às vezes batia, não doía, ela falava: não doeu, pai. Não doeu. E ria, ela ria e não doeu. Então, aí batia de novo, ela ria, não doeu. Aí pá!
Então ela sabia que tinha que doer, porque tinha que aprender a lição, né? Então, queridos, eu não estou aqui incentivando você a ser pai violento, não. Estou te ensinando a você ser bíblico. Você ser bíblico. Amém? Então não deixe os seus filhos no escuro, ensina eles e aproveite cada oportunidade para ser para eles, né, um farol. Um pai segundo o coração de Deus, tópico 2, é um pai que ensina os seus filhos com amor, com amor. Deuteronômio 6, 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos. Então Deus está colocando hoje um ensinamento no teu coração. Você tem uma responsabilidade de inculcar. Quando você lê a Bíblia só para você? Se a gente lê a Bíblia, a gente é o pior dos miseráveis, porque a Bíblia é um livro que você pode fazer coisas grandiosas na vida de outras pessoas. Porque educar, querido, não é somente apenas a gente corrigir, mas é também a gente investir tempo, é ouvir, é instruir os nossos filhos no caminho que eles precisam andar, no caminho do Senhor. Esse é o ensino mais poderoso. Não existe nada melhor. Tem pais ensinando o filho como é que ele vai ser profissionalmente, como é que ele vai ser, qual a sua profissão. Ele está tão preocupado nisso, mas no principal, que é criar essa cultura do reino de Deus, de temer ao Senhor, de honrar ao Senhor, ensina pouco. E o papel, né, de quem ensina, seja ele pai, mãe, ou até mesmo um líder, né, é corrigir. Corrigir é necessário. Corrigir, nós já falamos. Ajudar, a gente ajuda eles, a gente aponta os erros, ajudando. Para quê? A gente evita que eles venham a repetir os mesmos erros. Mas, querido, se a educação, se limitar a correção, ela se torna algo mecânico somente. E aí, quando é isso, ela é mais um instrumento de punição do que um instrumento de bênção para a vida, de ensino, de educação espiritual para os filhos. Então nós precisamos, querido, não limitar a nossa correção só naquela coisa mecânica, só como com algo de punição. A nossa disciplina, a nossa correção, elas precisam apontar um norte para os nossos filhos. E esse norte precisa ser o temor do Senhor. Investir tempo, querido, significa estar presente, é ouvir, é explicar, é orientar e principalmente dar o exemplo. Como já falamos. Dar o exemplo, é dedicar atenção ao desenvolvimento integral da pessoa, não apenas naquele que a gente está vendo, naquele comportamento, né, visível, não. Nós precisamos integral, nós precisamos ser, nós somos pais, né, igual eu digo assim, eu não sou pastor quando eu estou aqui pregando, não quando eu estou atendendo, o meu exemplo de pastor ele não pode variar quando eu estou sozinho em algum lugar, não, eu não posso, porque eu sou isso o tempo todo, você é pai o tempo todo, não importa com quem você esteja, você é pai, você é mãe o tempo todo. Então é esse tempo que nós temos com Deus, é esse tempo que nós temos com os nossos filhos que gera esse vínculo, que vai gerar esse aprendizado profundo na vida dos nossos filhos. É difícil às vezes, querido, a gente ter esse tempo, a gente ter um tempo de qualidade. Eu sei que é difícil, mas é totalmente possível. Se você administrar o seu tempo um pouco diferente, vai dar sim tempo para você viver, né, gerar esse vínculo de confiança e ter essa preocupação do aprendizado. O que é que eu estou ensinando para os meus filhos com essas atitudes? Na prática, querido, é mais eficaz prevenir por meio do cuidado e do acompanhamento do que remediar apenas a gente aplicando correção na vida dos nossos filhos. Quando a gente se preocupa, ou quando a gente tem isso em mente, de ensinar com exemplo, nós vamos ter menos oportunidades, ou menos razões para disciplinar e corrigir. Através de disciplina, quando nós gastamos mais tempo com os nossos filhos, ensinando, dando bom exemplo, a gente não vai precisar tanto de discipliná-los. Então, esse ensino, ele vai acontecendo no nosso dia a dia.
Não é uma coisa que você fala, hoje eu vou ser um pai bom, hoje eu vou dar um exemplo. Não. É aquilo que você faz sem mesmo perceber. A hora que você levanta lá, vai dar um beijo na esposa, vai dizer eu te amo, esposa, na hora da mesa, como é que você senta, como é que você come, né? A gente vê alguns pais aí que eu vou te contar, quando senta na mesa parece um touro comendo. Aí você olha para o filho, parece um jumento, né? Porque está aprendendo direitinho. Não, temos, querido, que em tudo a gente ensinar. O ensino, ele vai acontecendo no nosso dia a dia, naquelas conversas e principalmente, como eu já disse, nos exemplos. Então nós devemos perguntar todos os dias a nós mesmos, o que é que os nossos filhos estão aprendendo quando estão olhando para mim? O que eles estão aprendendo? Porque, querido, nós não podemos esquecer que há um ambiente natural, mas há um ambiente espiritual. E esse ambiente ensina também, ele abre portas de legalidade. Então, às vezes, você está lá no seu quarto, o seu filho não está te vendo, mas o que você está fazendo no seu quarto, no banheiro, existe um reino, aliás, 2 reinos que estão vivendo isso, estão presenciando isso, e estão afetando também. Até o que você faz em oculto afeta a sua família e como afeta. Às vezes, nós atendemos pessoas que os filhos estão vivendo uma situação, não sabem o que é, quando nós começamos, aprofundamos na conversa, a gente logo detecta que há uma porta de legalidade naquilo ali. Isso é muito comum. Então, não se detenha só no que você faz presencialmente, ali juntamente, não. Tem uma preocupação maior naquilo que você faz quando ninguém está te vendo. A pergunta é, na atitude nossa, o que é que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? O que é que os meus filhos estão aprendendo quando eles olham para mim? O que é que eles estão aprendendo? O último e terceiro, um pai, segundo o coração de Deus, é aquele que deixa um legado para o seu filho. Nós precisamos deixar legados para os nossos filhos. Eles terão as suas escolhas, mas eles nunca vão poder dizer que as escolhas, eles não tiveram um legado para viver. Nós não temos como escolher pelos nossos filhos, mas nós podemos deixar algo para depois eles verem se eles escolheram o certo ou não. Eles têm que ter essa opção. Quando eles crescerem, eles vão dizer, meu pai, se eles não fizeram uma boa escolha, meu pai me ensinou a boa escolha, eu não decidi. Agora, pior é o filho que cresce e dizer, eu não aprendi isso. Eu não tive escolha. Meu pai não deixou nada. Eu não aprendi nada com meu pai. Como isso é comum, querido. Olha o que diz 2 Timóteo 1,5. Paulo lembra da fé de Timóteo recebida ali pela sua mãe e pela sua avó. Esse texto, Paulo está dizendo para Timóteo, eu sei o que a sua avó e a sua mãe ensinou para você. Eu sei o legado que ela deixou. Por que tão menino esse rapaz foi chamado? Porque ele carregava um legado da sua avó e da sua mãe. Não fala do seu pai, porque provavelmente não deveria ser um judeu. Então, um pai, querido, ele pode marcar uma geração. Ele pode passar valores que vai cooperar, vai contribuir para uma geração de valores aí, de fé aos seus filhos. Nós podemos destruir a vida espiritual dos nossos filhos, a vida de fé dos nossos filhos, nós podemos também construir uma vida de fé que eles nunca mais vão esquecer. A herança, querido, mais valiosa que um pai pode deixar, não é aí o que muitos fazem, não é deixar bem material, de jeito nenhum. Mas é deixar, querido, caráter. É deixar o caráter, um caráter ilibado, é deixar ali no coração dos seus filhos, como respeitar os mais velhos, como não mentir, como não roubar, como não enganar, como não brigar, como não ser violento. Eles vão aprender conosco, nós somos a melhor escola para a vida dos nossos filhos. Valores sólidos ali, querido, e fé verdadeira, eles atravessam o tempo, eles vão influenciando vidas, vão influenciando outras gerações, mas também aqueles que virão através deles, dos nossos filhos. Isso não para, porque o que eles aprenderam é o que eles vão ser. Não é verdade que você ouviu coisas, que você vive coisas, que você
abominava na vida do seu pai, você jurava que nunca ia fazer com a sua mãe ou com os seus filhos, hoje você se vê fazendo a mesma coisa, porque é um legado. E a gente vive aquilo, é o nosso meio, a nossa cultura, é o que está ali impregnado na nossa mente. Então, um pai que vive e transmite isso, ele vai construindo um legado, que vive essa vida em Deus, essa vida de caráter, ela vai construindo esse legado nos seus filhos. Valores e fé são os maiores legados que um pai pode deixar para ele transformar gerações. Legado não é o que nós deixamos para os nossos filhos. Essas duas palavras fazem toda a diferença, para e nos. Não é que deixamos para, mas é o que nós deixamos nos nossos filhos. Então, se você está tão preocupado em deixar algo para os seus filhos, se preocupe mais em deixar algo nos seus filhos. Construa memórias, querido, na vida dos seus filhos, valores que vão permanecer, porque daqui a pouco você vai embora. Daqui a pouco eu estou indo. Aleluia. Mas eu não quero chegar lá e não ouvir do meu Deus, você não deixou nada para os seus filhos. Olha como é que eles estão vivendo, olha o que eles estão fazendo, porque você falhou. Não foi só a escolha deles, eles escolheram porque você os levou a essa escolha. Então, querido, nós precisamos como pai ter essa responsabilidade. E vamos concluir. Pais segundo o coração de Deus, eles não são perfeitos. Eles são apenas ou simplesmente dependentes do Senhor. Você nunca será perfeito. Só há um pai que é perfeito, o Senhor. Por isso que nós precisamos encaminhar os nossos filhos, através do exemplo, de palavras, mas principalmente do exemplo, encaminhar esses filhos a esse pai infalível. Então decida hoje, querido, a renovar esse seu compromisso com Deus e com a sua família. Se a gente não renovar com Deus, se a gente não viver uma vida em Deus, nós não vamos conseguir. Só Ele é que pode. E os nossos filhos, querido, eles serão abençoados, porque nós damos a eles um exemplo de fé, um exemplo de amor. É isso que vão, né, embasar a vida deles. E os filhos? Porque todo pai foi filho, ou é filho. Você vai ficar esperando uma data no ano para fazer alguma coisa, lembrar do seu pai quando lembra, porque tem uns que não lembram, que não quer nem lembrar. Como é que você tem relacionado com seu pai? Você casou, você agora tem uma família, mas o seu pai continua sendo seu pai. Foi ele que te colocou no mundo, não sei as experiências que você viveu, mas a Bíblia não dá opção. Se o pai foi bom ou ruim, a Bíblia honra o seu pai e sua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longos dias na face da terra. Então você quer viver muito, quer que as coisas dê certo, honre seu pai. Não depende do que ele foi. Talvez sua história com seu pai seja terrível, mude a partir de você. Mude a partir de você. Agora você é crente, você agora tem o Espírito Santo, é muito fácil. Peça direção a Ele que você vai encontrar uma forma de ganhar e chegar no coração dos seus pais. Como é que você tem tratado os seus pais? Porque esses mesmos ensinos, dos quais nós falamos até agora, é válido também para os filhos. Pois a melhor forma de aprender a ser um bom pai é ser um bom filho. Se você não for um bom filho, provavelmente você vai ser um péssimo pai. Você está lutando, talvez você está lutando para ser, né, você está se desgastando para ser um bom pai, mas o seu exemplo não é nem santo, porque você está dizendo, não vou ser o que o outro foi. Aí você está transmitindo essa mensagem também para o seu filho. Então, não é porque o seu pai foi ruim e você quer ser diferente que você vai ser bom. Você não vai conseguir. No momento você vai se perder. Conserte lá. Conserte lá. Você não vai ganhar uma corrida se você entrar num carro que está falhando o motor sem antes consertar o motor. Conserte o motor e aí você vai continuar a sua corrida. O que você vai receber do seu filho não vai ser diferente do que ele viu, ouviu na sua relação com seus pais. Tem filhos, tem pais, querido, que tem coragem de dizer para os filhos, não te levo na casa do seu avô, porque eu não gosto dele.
fez isso, aquilo. Querido, você não sabe o que isso produz no coração de um avô, por pior que ele seja. Depois que a pessoa se torna avô, ele fica muito louco, muito bobo. E ele sente uma doidura por aqueles filhos. E você não sabe o que você vai produzir no coração dos seus filhos, não deixando que eles tenham um relacionamento com os avós. Meu Deus, dá vontade de chorar, né, querido? Eles vão te alugar, né? Seus avós, os avós vão alugar os seus filhos. Eles não vão deixar você ser muito pai deles, porque eles vão ser vô, pai, isso é algo muito tremendo. Então, o que teus filhos, querido, recebem de você, tem a ver com o que você recebe, o que você pode ofertar para os seus filhos, tem a ver com aquilo que você oferta aos seus pais. E o que você vai receber dos seus filhos, provavelmente é aquilo que você está dando aos seus pais. Honre seus pais, para que tudo te vá bem e você viva longos dias sobre a terra. E eu quero te convidar, pai, a se colocar diante de Deus, reconhecer a sua dependência, para que você possa cumprir a sua missão, não só a sua missão de pai, mas de provedor, de mestre, daquele que vai moldar o caráter. Eu quero convidar você, né? Porque só diante de Deus nós podemos ser esse pai segundo o coração de Deus. A gente não consegue criar isso lendo livros de como ser um bom pai. Você pode ler livros e livros, mas se não tiver uma decisão e algo profundo dentro de você, um compromisso profundo com Deus, porque livro nenhum ensina a gente a ser um pai melhor do que o nosso pai perfeito, que é o Senhor. E não importa, querido, o quanto os nossos filhos, eles são problemáticos, nós vamos amá-los. Nós vamos amá-los. Parece que quando eles têm problema é que a gente vive mais por eles. Porque Deus, como pai, Ele não deu filho por filhos bonzinhos. Ele deu por filhos que não valiam nada. Ele deu seu filho. Então dê tudo o que você tem. Ore, nunca maltrate. E todas as oportunidades que você tiver, seja bondoso, seja amoroso. E mesmo na sua rebeldia, dê um bom exemplo. Dê um bom ensinamento. Então, ore por sabedoria. Ore por unção. Todos os dias da sua vida. Unção é capacitação. Olha, Deus, me capacita a ser o pai que o Senhor é, mesmo sabendo que é impossível, porque somos imperfeitos, mas eu quero ser o máximo possível parecido com o Senhor. Me ensina a viver essa paternidade, que se não é perfeita, é muito parecida com o Senhor. E você vai ver que é possível. Amém? E aí você vai ter o que apresentar a Deus, né? Se a gente não governa bem a nossa casa, como é que nós podemos fazer algo para Deus? Se nem na nossa casa nós damos bons exemplos. E eu estou dizendo para você que isso não está relacionado à decisão que lá na frente cada um dos seus filhos terão que tomar. Isso não garante que eles vão ter a melhor decisão lá na frente, mas eles nunca vão poder te culpar que você não os educou bem, você não cuidou bem deles, ensinou. Todos, Melissa e Jonathan, eles aprenderam a Bíblia, leram a Bíblia muito. Jonathan, com 4 anos ele lia tanto que a gente tinha que às vezes brigar para fazer ele parar de ler. Lia. Tenta entrar num debate bíblico com o Jonathan, que a gente nem vê muito por aqui. Você vai perder, provavelmente. Ele conhece. Infelizmente não decidiu viver ainda tudo que eu espero, mas não tem como. Ele sabe disso, ele conhece esse caminho. Então, querido, continue orando. Não negocie o seu exemplo. Não negocie sua fé. Não deixe de andar com Deus todos os dias. Pais, vem aqui à frente.